Olha, como eu falei ali nos últimos dois vídeos longos aqui do canal, eu assisti os dois primeiros episódios do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança e eu já fiz ali vídeos sobre eles, né? Os dois vídeos basicamente falando mal dos dois episódios, mas pra continuar com essa brincadeira bacana de assistir coisas ruins do Homem-Aranha, eu resolvi assistir a última animação que saiu do Homem-Aranha antes dessa, né? Porque antes disso aqui sair, a última. Ok. Tecnicamente tem uma animação no meio, mas aquela é literalmente pra bebezinhos, então eu acho que não conta. Mas a última animação que pode se contar como uma animação do Homem-Aranha saiu em 2017, que é aquela Marvel's Spider-Man. Eu assisti, acho que, tipo, uns 10 minutos do primeiro episódio e eu tenho quase certeza que eu fiz, tipo, dois shorts falando mal dos 10 minutos que eu assisti, porque assim. Quando eu tava reassistindo, eu vi o primeiro episódio agora, e o vídeo de hoje vai ser basicamente eu falando mal do episódio inteiro. Mas assim, eu tinha visto ali uns 10 minutos, se eu não me engano, da primeira animação, e todas as coisas que eu comecei a reclamar pra mim mesmo na minha mente, eu lembro de já ter reclamado disso antes, ou seja, eu lembro dos shorts, eu acabei lembrando que eu fiz os shorts por causa disso. Mas dessa vez eu tive coragem o suficiente de assistir o episódio completo. E olha, eu não imaginava que aqueles 10 minutos que eu assisti poderiam ficar ainda piores depois de mais 10 minutos. Porque se eu não me engano, essa animação tem tipo 21 minutos ou 24 minutos. Eu acho que é 21 minutos e pouco. E é horrível, realmente é muito ruim. E eu diria que é até pior do que o primeiro episódio do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. Talvez depois eu faça um vídeo, eu vou tentar editar um pouco mais num outro vídeo, né? Não nesse, mas comparando ali, no caso, o primeiro episódio. Eu vou tentar fazer isso na real com todos os episódios do Homem-Aranha. Eu vou assistir o primeiro episódio de cada animação e a gente vai ver qual que é o pior. Porque, olha, eu não acho que, apesar de eu não ter gostado nada do primeiro episódio do Amigão da Vizinhança, eu acho que ele é menos pior do que esse Marvel Spider-Man aqui. Então, vamos dar uma olhada no episódio e a gente vai reclamar um pouco dele. É claro que eu não vou passar o episódio aqui, né? Nem nada do tipo. Mas a gente vai cortar para algumas partes aqui. E aí eu vou reclamando delas conforme eu vou achando aqui. Vamos lá. Bem, o começo é horrível já, né? O começo, a gente vê, tipo, esse é o Peter mais difícil de assistir, eu acho. Porque assim, eu vi algumas críticas que o povo tava fazendo à série do Amigão da Vizinhança, e assim, o Peter Parker em si não é um problema tão ruim. Tipo assim, beleza, a origem dele é toda zoada, toda triste, toda ruim, sim. Mas assim, o Peter Parker como personagem, quando ele tá agindo ali como Homem-Aranha, ou até mesmo ele falando como Peter Parker, ele é tipo irritante em um momento ou outro, ele faz alguma piadinha tosca, mas não é nada demais, não é nada horrível. Esse Homem-Aranha aqui dói de você assistir, de tão zoado que ele é, de tão cringe que ele é. Eu não gosto de usar essa palavra em português, mas olha, é assim, eu sinto dor física vendo ele falar. E o problema é que, assim, essa animação aqui, pelo menos no primeiro episódio, ela tem um lado bom, que ela é realmente 100% focada no Peter Parker, porém, isso acaba também sendo algo ruim nesse aspecto, porque esse Homem-Aranha é tão miseravelmente irritante que era muito melhor que se focasse nos outros personagens mesmo, porque, olha, sinceramente, que maluco chato. Nossa senhora. Enfim. O começo ali, deixa eu ver se eu consigo vir no começo. Tipo, ele começa a ser irritante com o próprio segurança. Eu não sei como é possível. Tipo assim, ele. Essa senhora, esse Peter me irrita muito. E eu acho que eu falei isso no Shorts, né? Que tipo, o cara só pergunta o nome do Peter e ele começa. Ele fala o nome dele e aí ele começa a falar letra por letra. P disso, E disso, R disso. Cala a boca, só fala o seu nome. Nossa, esse cara é tão irritante. Ô moleque chato. Enfim. Aí, além dele ser chato, ele também, tipo assim, ele é mostrado que ele é pra ser um gênio, né? Ele é pra ser um garoto muito esperto. Só que, tipo assim, uma pessoa esperta não faria tantas coisas idiotas quanto o Peter faz. Porque, por exemplo, primeiro ali, o Peter tá todo fãzoca. Inclusive, esse aqui, ó, é o Harry Osborn, pra quem não se lembra. Então, assim,
o pessoal lá tava reclamando que, não, pô, o Harry Osborn não tem nada a ver, né, e tal, fizeram que o garoto fosse negro, né, e tudo mais, mas olha esse Harry, por exemplo. Tipo assim, ele é branco, igual o Harry dos quadrinhos, mas não tem nada a ver com o Harry. Tipo, o cabelo dele é completamente diferente, a personalidade dele é completamente diferente. Esse moleque aqui parece muito mais um, sei lá, um Tony Stark jovem do que um Harry Osborn. Não faz sentido nenhum essa adaptação também. Então, assim, o Harry Osborn nunca é adaptado de um jeito muito certo. Acho que a melhor adaptação é do espetacular Homem-Aranha. E mais ou menos também, porque até aquela versão é, tipo, um pouco introvertida demais, digamos assim. Mas enfim. Deixa eu ver se eu consigo achar a parte. Beleza, essa parte aqui eu acho que eu já reclamei no short. É exatamente isso aqui. Ele vê a aranha, ele, tipo. Basicamente, ele entra na Oscorp, que ele tá lá pra ver uma apresentação que eles estão fazendo e tudo mais. E ele tá lá sendo super fanzoca da Oscorp, é um grande fã da Oscorp e tudo mais. E aí, o pessoal que tá trabalhando ali com alguns experimentos, eles falam, escaparam algumas aranhas aqui que a gente tava fazendo experimentos e a gente tá tentando pegar elas de volta. E aí o Peter, basicamente, ele fala mal das aranhas, tipo, pô, as aranhas, que importa, né, a aranha? E, tipo, porque ele vai virar o Homem-Aranha, né? Essa era a piada que eles estão fazendo. Só que é muito idiota, porque assim, se ele é tão preocupado com ciência, se ele é tão preocupado em se importar com esse tipo de coisa, quando ele vê a aranha e o cara fala pra ele que eles estão indo atrás dessas aranhas, que eles estavam fazendo experimentos e que escaparam, a primeira coisa que o Peter devia fazer, olha, eu vi uma aranha ali, vai ali pegar a aranha. E aí, não só ele não faz isso, mas ele é picado por uma aranha dessas. Não dá pra saber se é a mesma aranha, porque assim, na série tem outra coisa desse episódio também que me irrita, que não é tipo, não é uma aranha que escapou, são várias. Eles falam que, não, são aranhas, no plural, que escaparam e eles estão tentando capturar elas. Então nem dá pra saber se é a mesma aranha aqui, mas é isso que acontece, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele fala, o Harry era pra entrar pro experimento ali e tal. Aí o Harry fala, não, deixa o Peter ir, porque o Peter ele é mais animado com esse tipo de coisa. Aí o Peter vai e é picado pela aranha. E aí acontece isso, ele fica um vergão na mão do Peter automaticamente, e aí ele começa a desmaiar e tudo mais. E aí, tipo assim, várias reações estranhas aqui, porque, ó, eles estão num laboratório pra ver um experimento enquanto tem um problema acontecendo no mesmo lugar e ninguém é retirado de lá. Até aí, tudo bem. E aí, depois disso, alguém é picado, tipo assim, tem uma galera que a gente não vê ali necessariamente, mas tem uma galera tentando ir atrás dessas aranhas. E eles veem um maluco, uma das crianças ali passando mal, e eles não acham estranho, tipo, talvez esse moleque tenha sido picado pela aranha. E mesmo o Peter, depois que ele recupera a consciência, digamos assim, porque ele fica meio tonto ali, mas depois ele corre pro banheiro, né, porque ele começa a passar mal. E aí, tipo, em momento nenhum eles acham, tipo, estranho, ninguém vai atrás dele, e, tipo, ele não fala, olha, eu fui picado por uma aranha, porque ele vê que ele foi picado por uma aranha. E ele não fala em nenhum momento, é tudo meio troncho, tá ligado? Porque, assim, o Peter dos quadrinhos, ele é picado por uma aranha, e ele também não fala nada. Só que, assim, o Peter dos quadrinhos não sabe que aquela aranha tomou radiação antes de picar ele. Não tem problema nenhum com aquela aranha. Tudo que ele sabe ele foi picado por uma aranha. É isso. Tipo assim, isso. Tipo, isso é a única parada que ele sabe o que aconteceu. Esse Peter, especificamente, sabe que a aranha que picou ele faz parte de um experimento. E ele não fala nada. É tão errado. Tipo assim, eu não sei por que essas adaptações do quadrinho original, né? Da origem original, tenta ficar fazendo isso. Tipo, eles tentam adicionar mais coisas e eles acabam piorando sempre a origem do personagem. A mesma coisa com o Amigão da Vizinhança, que em vez de ser um negócio simples dele ganhar os poderes, ele ganha o poder do jeito mais idiota, de uma aranha vindo de outra dimensão que cai no pescoço dele, pica ele e pronto. E aí ele ganhou poderes de aranha e depois ele virou Homem-Aranha, porque sim. Enfim, pelo menos essa animação aqui explica o porquê que ele vai virar o Homem-Aranha no futuro, apesar de que eu também não gosto muito. Tipo assim, beleza, eles fazem a explicação que é parecida com os quadrinhos, mas o jeito que eles contam a história é muito troncho. Mas
isso eu vou falar daqui a pouco, né? Essa é a outra parte da reclamação. Enfim, essa parte aqui eu já tinha falado antes, né? Que ele vai lá, ele vai pro banheiro, aí ele percebe que ele empurra a porta com a mão e ele consegue abrir a porta ali que tá quebrada, né? Porque o banheiro tá em construção, aparentemente, e tal. Deixa eu ver, eu não consigo... Eu acho que... ok, aí vai pra animação, beleza. Aí ele começa a ficar lá todo zoado, ele começa a ficar vermelho, ele começa a tirar a roupa, o que é, de novo, bizarro. Por que ele não pede ajuda pra ninguém? Ele só fica, nossa, o que tá acontecendo comigo? Enfim, volta ao normal de novo. Aí ele começa a perceber que ele tá ganhando poderes, ele anda na parede, ele vai falando, e aí ele anda na parede e tal. Essa parte aqui é até ok. Tipo, tirando o começo ali da origem, essa parte é até de boa, sinceramente. É muito estranho ele não falar que ele virou homem, que ele, tipo, ele foi picado por uma aranha e ele tá percebendo esses poderes estranhos, né? Mas enfim, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ele percebe que ele não precisa mais dos óculos e tudo mais. Aí ele foge. Tipo, ele nem fica no lugar do experimento, ele só sai correndo e foge. Aí, boa parte desse episódio é ele exercendo, como é que é mesmo? 5 passos científicos, alguma coisa assim. Eu já não lembro direito, porque quando eu assisti esse episódio eu tava com sono já. Mas enfim, tudo bem. Aí, beleza, ele tá percebendo ali que ele tem os poderes. E aí, essa outra parte idiota, que essa é uma parte que eu também comentei no Shorts, né? Que o sentido de aranha dele ativa quando ele tá perto de ser atropelado. E, ok, e aí... Ok, eu pulei um pouco demais. Enfim, o que acontece é que ele pula muito alto e ele gruda num prédio. E ninguém tira foto, tipo assim, todo mundo fala... Tem um garoto grudado no prédio, como é que ele tá grudando no prédio? Só que ninguém tira foto. E assim, é mostrado que as pessoas têm celular ali e tudo mais. Só que ninguém tira o celular a tempo pra tirar foto desse Homem-Aranha e tudo mais. O que é, né? Ok, é uma coisa que eles escolheram fazer, mas é bem questionável. Porque assim, uma coisa boa desse novo desenho, né, do Amigão da Vizinhança, é que realmente é muito fácil para muitas pessoas verem a identidade do Homem-Aranha. Tipo assim, o Norman Osborn, pra confirmar lá com o Peter que ele é o Homem-Aranha, é só ele ver as câmeras de segurança. Porque assim, obviamente vai ter câmera de segurança em todo lugar no colégio dele. E, obviamente, vai ter um monte de câmera de segurança na Oscorp, que é da onde o Norman tira a imagem do Peter se vestindo. Tipo assim, aquele Peter, ele é extremamente responsável, só que assim, de um jeito estranho, até faz sentido que ele seja responsável, porque em momento nenhum é mostrado que ele precisa ser responsável, porque em momento nenhum, aquele Peter do Amigão da Vizinhança precisa ser o Homem-Aranha. Tipo, ele só vira o Homem-Aranha porque a série do Homem-Aranha ele quer virar o Homem-Aranha e é isso. Tipo assim, em momento nenhum ele pensa, eu tenho que proteger minha identidade. Em momento nenhum ele pensa, eu preciso proteger as pessoas, entendeu? Tipo assim, naquele sentido, naquele contexto, faz sentido que ele seja capturado logo, né? Que ele seja, tipo assim, a identidade secreta dele seja colocada em risco logo, porque ele é completamente inconsequente. Enquanto essa versão do Homem-Aranha aqui é um pouco mais idiota que ele. É um pouco mais idiota que ele, tipo assim, consiga proteger a identidade secreta dele, sendo que ele faz esse tipo de absurdo, de andar por... E assim, fica muito pior mais pra frente, porque ele vai tentar ver como os poderes dele funcionam. Tipo assim, na real, não é nem que ele vai tentar ver como os poderes dele funcionam. Ele cria os lançadores de teia do nada, que também é outra coisa, que assim... Olha, nos quadrinhos, meio que é assim também. Ele não leva muito tempo para criar os lançadores de teia, então nesse aspecto eu não posso reclamar muito. Só que o que eu posso reclamar é o fato de que, pelo menos nesse episódio, ele passa muito mais tempo usando os lançadores de teia e fingindo que os lançadores de teia fazem parte dos poderes dele, do que de fato usar os próprios poderes que ele tem, que é tipo escalar a parede e ter super força. Tipo, ele descobre que ele escala a parede, ele descobre que ele tem super força, aí ele percebe, eu fui picado por uma aranha. Esses aqui são poderes de uma aranha. Então,
eu vou virar o Homem-Aranha. Aí para virar, só que eu não consigo lançar teia. Esse é o poder que eu não tenho. Então eu vou criar. É muito idiota o jeito que ele fala também. Ele fala, mas eu posso criar um fluido de teia. Isso é algo simples. Tipo, é algo muito estranho de se pensar, principalmente porque mais ninguém consegue recriar o que o Peter cria. Então é muito estranho que na animação ele fala, de boa, é só eu fazer um. É só eu fazer um fluido de teia, é só fazer os lançadores de teia. E aí, depois que ele faz, ele fica a maior parte do episódio testando, tipo, lançando teia pra cá, fazendo. Ele faz uma. Como é que é o nome do negócio lá? Que é tipo, é uma cama, mas não é uma cama. É um bagulho que você. É um bagulho que você prende nas paredes pra fazer. Eu esqueci o nome do bagulho. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Rede. Ele faz uma rede. Ele faz uma rede de teia pra ficar. Pra ficar se balançando. Ele faz, tipo, bolas de teia. Cadê? Deixa eu ver. E aí, depois ele vai testar os poderes dele também. O que é muito. Olha essa parte. Essa parte é genial. Tipo, ele vai testar os poderes dele. E na real, ele não tá testando os poderes dele. Ele tá testando os lançadores de teia que ele criou. Que é a parte que teoricamente é a menos importante, pô. É a parte que ele não devia estar tão impressionado. Mas ele faz muito mais com as teias do que ele faz com os poderes mesmo. De super força e de sentido de aranha e de escalar a parede, por exemplo. Mas enfim, ele vai testar ali as teias dele durante o dia, e aí ele não quer que ninguém perceba que ele é o Peter Parker. Ele, se der algum problema e ele cair no chão, ele não quer que as pessoas vejam que ele é o Peter Parker. Então ele faz isso aqui. Essa é a máscara dele. Esse é o jeito dele proteger a própria identidade. Ele joga um pouco de teia em volta dos olhos e faz uma máscarazinha de teia. Tipo assim, nos quadrinhos, o Peter Parker realmente usa uma máscara de teia, mas ele usa um bagulho completo. Ele passa teia na cara inteira dele, e inclusive nos olhos, porque ele consegue ver através da teia. Aqui, não só esse Peter, só passa um negócio, ele nem passa em volta, tá ligado? Nem tipo um negócio tipo Tartarugas Ninja da vida. Ele só passa aqui e ele arranca a parte do olho. É completamente idiota, tipo, nossa, não dá pra ver que esse aqui é o Peter Parker. Esse aqui, nossa, quem será essa pessoa? Muito difícil de perceber quem ela é, realmente. Tá ligado? Enfim. E beleza, eu sei que é pra criança, mas precisa ser tão idiota assim? Tipo, mesmo se uma criança assistir isso, não é possível que a criança não vá achar isso idiota. Ok, tem criança que é idiota que não vai ver problema nisso. Mas ainda assim é muito tosco. Ainda assim é muito zoado. Enfim. Ele vai lá, usa os poderes de aranha dele. Inclusive, ó, no meio do dia, com um monte de gente aqui com celular e tudo mais que podia tirar foto, ninguém tira foto, ninguém grava, ninguém faz nada. Enfim, vamos ver o que mais que tem pra reclamar aqui. Aí, ó, no meio do dia de novo. Inclusive. Ok, essa outra parte também que me irritou muito assistindo esse episódio. Que é a parte em que ele vai criar o uniforme dele. Porque assim, o uniforme desse Homem-Aranha é horrível, né? Pelo menos ali no primeiro episódio, esse uniforme principal que ele faz antes dele usar o uniforme realmente de Homem-Aranha é péssimo. Só que ele faz alguns pequenos testes antes dele usar aquele uniforme. E olha só esses outros uniformes aqui que ele cria. Principalmente o segundo. Vamos dar uma olhada. Ele vai, pensa no que ele vai escolher e tudo mais, beleza. Ele acha ali uma caixa de papelão que ele pintou de capacete de Homem de Ferro. Bem legal, ok. Ele percebe que não é uma boa ideia. Essa é a primeira versão que ele escolhe. Basicamente uma piadinha ali com Superman, né? No caso. Ok, faz sentido. E aí, olha essa segunda versão. Olha essa segunda versão. Essa versão é infinitamente melhor do que o uniforme que ele acaba escolhendo. E essa versão é quase melhor do que o uniforme padrão de Homem-Aranha que ele tem nesse desenho. E aí ele, assim, beleza que isso é só pra ser uma piada, mas é aquela coisa, né? Da onde que ele tirou essa máscara? Da onde que ele tirou um moletom que tem um símbolo de aranha, sendo que não existe nenhum personagem com poderes de aranha nessa... Assim, eu não sei. Na real, vai que tem.
Vai que o Aranha Escarlate já existe nesse universo e eu não tô ligado porque eu nunca assisti. Mas enfim, supondo que não tenha, é muito estranho que ele tenha tirado isso do nada. E assim, esse é claramente uma versão, tipo, de um Aranha Escarlate, no caso. E essa versão aqui é muito melhor. Isso aqui podia ser, na real, essa versão aqui podia ser a versão principal desse Homem-Aranha e até do Homem-Aranha amigão da vizinhança. E isso aqui dá claramente pra ver o quanto aquela versão é horrível. Porque olha isso aqui, eles podiam facilmente ter feito isso. Tipo, é uma calça jeans, um moletom com um símbolo de aranha e uma máscara do Homem-Aranha padrão. Só que, tipo assim, sem as teias, sem o padrão de teia, só a máscara vermelha com os olhos brancos e tava bom o suficiente. Assim, aquela versão do amigão da vizinhança tem isso, que é uma máscara vermelha com os olhos brancos, o que é uma parte legal, só que daí o resto é aquela coisa horrorosa, né? Enfim. Mas olha, esse uniforme é tão melhor do que o próximo, e aí ele usa isso aqui como uma piadinha, ele fala alguma coisa tipo, isso aqui é um pouco demais, ou algo assim. Eu não lembro exatamente o que ele fala aqui, mas basicamente ele usa isso e fala, né, isso aqui é meio zoado. Daí, depois disso, ele tira e aí ele pensa, nossa, agora sim, esse uniforme ficou perfeito. E é essa desgraça aqui. Isso aqui é tão pior do que aquele primeiro uniforme. Esse aqui parece um conjuntinho que uma mãe compraria para uma criança de 4 anos. Se bem que agora que eu tô pensando, talvez esse seja o propósito. O propósito é tipo, crianças de 4 anos que assistir isso aqui vão querer esse conjuntinho e a mãe vai comprar. Será que esse negócio foi vendido em algum momento em 2017? Eu tenho que procurar isso. Porque provavelmente foi. Se bem que eu não sei se foi, porque isso aqui só durou um episódio, né? Porque no outro, assim, esse aqui é basicamente um episódio piloto, eu acho. Porque no primeiro episódio que eu vi depois lá, o Homem-Aranha tá com esse uniforme aqui por metade do episódio. Aí tem um robô-aranha lá que destrói esse uniforme dele. E ele é obrigado a usar o uniforme normal de Homem-Aranha, que eu nem sei de onde que ele tira, porque eu fui vendo as imagens, basicamente. Eu não tava ouvindo nada, né? Eu não prestei atenção nessa parte. Até porque aquele não era o episódio que eu ia fazer vídeo sobre, o episódio era esse aqui. Mas enfim, isso aqui deve ter sido vendido em algum momento, porque não é possível. Isso aqui é tão pior. Olha isso. É horrível. E o outro que foi colocado nessa mesma animação é tão melhor. Que coisa mais irritante. Enfim. Vamos pra próxima reclamação. Deixa eu ver. Aqui é a parte do wrestling, né? Que ele pensa em como aplicar os poderes dele, no caso. E aí ele resolve que ele vai entrar numa competição de wrestling. Essa é outra parte que eu fico um pouco bolado aqui, porque assim, eu sou um fã de wrestling. Acho que eu já falei isso 1 bilhão de vezes. Então, a maioria das vezes que o wrestling é adaptado nesse tipo de coisa, fica um pouco zoado. Geralmente não tem muito problema nas... Assim, é claro que em Amazing Fantasy XV tem isso, né? Ele luta contra um maluco lá, é alguma coisa. É Hulk ou alguma coisa, se eu não. Não, é Hogan alguma coisa. Enfim, não importa. O que importa é ele luta contra um cara grande e vence. Mas assim, lá especificamente não tem nada muito específico sobre o wrestling. Basicamente lá parece que é tipo, é uma organização amadora, onde eles têm um cara muito forte e eles fazem, tipo, desafio aberto, né, para qualquer pessoa que acha que consegue vencer um wrestler, entrar no ringue e tentar a sorte lá, e a maioria das pessoas acaba sendo destruída, porque todo mundo achava, assim, porque tinham várias pessoas que achavam que o wrestling era fake na época que o quadrinho lançou. Claro que hoje em dia todo mundo sabe que é pré-determinado e tudo mais, mas assim, ainda assim são pessoas fortes, tá ligado? São pessoas fortes e vários deles sabem lutar, então quando chegava uma pessoa tentando desafiar eles, né, por dinheiro, tipo, tente vencer o wrestler aqui e ganhe uma grana. Aí o cara só ia lá e cobria o maluco de porrada de verdade e pronto, né? Então, assim, naquele caso especificamente, é muito mais simples. É tipo, o Peter vai pra um lugar de wrestling e ele usa os poderes dele de aranha pra vencer. Nesse aqui, eles fazem todo um espetáculo e tudo mais. Isso aqui corta completamente a parte onde o Peter se apresenta, porque assim, quando ele vai tentar usar os poderes dele pra ganhar dinheiro, primeiro ele enfrenta um wrestler e vence, e depois um olheiro que tava lá chama ele pra participar de um programa de TV, e é de lá que ele tira o dinheiro.
E deixa eu aumentar aqui um pouco pra não ficar toda hora com a imagem aqui. Enfim, você deve lembrar que nos quadrinhos é assim, né? Primeiro, ele vai pro wrestling, ele ganha do cara. Depois, ele vai pra um programa de TV. E aí, no final da apresentação do programa de TV, é quando o bandido tá escapando com o dinheiro lá e o Peter não ajuda o policial. E aí, o cara que ele deixou escapar é o cara que mata o tio Ben. Acontece exatamente isso nessa animação, porém aqui o que acontece na real é que eles tiram completamente a parte do programa de TV e focam na parte do wrestling, por algum motivo. Tipo assim, o wrestling é o show já que seria televisionado e tudo mais. E aí o Peter, tipo, ele ganha um troféu, o que não tem troféu em wrestling. Assim, tem, mas geralmente você ganha um título, né? Você ganha um cinturão, você não ganha um troféu. Troféu é pra campeonato. Mas enfim. Inclusive, aqui tem o Stan Lee. O Stan Lee é o cara que é o cameraman aqui que conversa com o Homem-Aranha por um tempo. O que é muito curioso, porque assim, a Tia May não tá nesse primeiro episódio, ela não aparece em momento nenhum. Tudo que a gente vê é o tio Ben morrendo. Mas o Stan Lee tá aqui por mais tempo. Tipo, o Stan Lee aparece mais do que a própria Tia May. O que é bem curioso. O que é, de novo, algo muito engraçado, né? Porque se o Stan Lee tá aqui, ele é um personagem dentro desse universo, e ele fez a voz, ele provavelmente assistiu esse episódio. E esse episódio aqui é basicamente uma versão que zoa a origem do Homem-Aranha, que é uma versão infinitamente pior. Então, assim, pro pessoal que fala, o Stan Lee, ele dá se revirando no túmulo, tipo, quando tinha algo muito ruim do Homem-Aranha, o Stan Lee, às vezes, estava envolvido, tipo, ele sabe, ele não tá nem aí, ele nunca se importou. Ele queria saber do dinheiro. O que, de novo, não é uma crítica ao Stan Lee, eu acho justo ele querer o dinheiro, não tem problema nenhum, mas assim, não tem essa de que, o Stan Lee ficaria muito decepcionado, ele não tá nem aí. Nunca se importou e ele não se importaria com esse Homem-Aranha, por exemplo, também. Aqui, enfim, tem a parte aqui, ó, do cara fugindo. E essa é uma parte ainda mais engraçada, sinceramente. Porque, assim, nos quadrinhos, quando o cara foge, tipo, o cara foge, o Homem-Aranha não para ele, e depois o cara mata o Tio Ben. E aí, no final da edição, o Peter vai atrás do criminoso, e quando ele acha o criminoso, tipo, ele pula, e o criminoso não tá mais na sombra, né? Ele tá numa parte em que a luz da lua pega ali no galpão, e ele vê que é o mesmo cara. Aqui, nessa versão do Homem-Aranha, ele especificamente vê o rosto do bandido, especificamente vê a roupa do bandido, e eu quero que você deixe, que você fique com isso em mente. Que assim, ele claramente consegue ver o criminoso e ele consegue ver o rosto ali, ó. Inclusive eles até dão um zoom ali no cara dando tchau tchau e tudo mais. Enfim, vamos lá. O Homem-Aranha tem a luta dele de wrestling aqui contra esse maluco, beleza, legal, ele vence ele no jeito todo torto, e aí depois corta pra ele ganhando, já com com o troféu na casa dele e tudo mais, e aí ele fala que essa parte aqui, eu tenho que lembrar essa é uma parte que eu tenho que falar de forma específica, assim, é muito idiota, tipo assim, nessa parte, depois que acaba ali a luta de wrestling e corta pro Peter na casa dele, ele fala, esse troféu tem tipo, 3 metais, daí ele fala os metais, aí ele fala, tipo, sabe o que também tem 3 metais? E aí corta pra bala que acertou o tio Ben. Isso é completamente absurdo. Tipo assim, é engraçado. Eu com certeza achei engraçado, mas é tão idiota que eles tenham feito isso desse jeito. Tipo assim, até nisso, o Peter parece um nerdão. Tipo, até quando ele tá sozinho, ele não consegue parar de ser essa pessoa insuportável. Ele, o troféu que eu ganhei tem 3 metais. Metal tal, tal e tal. Sabe o que também tem 3 metais? Daí corta pra um tiro. Pois é, a bala que matou o meu tio. Porra. Que coisa mais idiota pra fazer. E tipo assim, isso não é pra ser engraçado propositalmente. Ele tá triste aqui, mas soa de um jeito tão tosco que parece, sei lá, uma cena que iam adaptar, não sei, no Big Bang Theory, tá ligado? Em vez do episódio oficial do Homem-Aranha. Enfim.
Aí ele tá aqui sozinho na casa e ele fala do tio dele e tudo mais. E assim, essa também é uma parte que enfraquece tanto a história original do Homem-Aranha, porque assim, na história original do Homem-Aranha, o Peter tá voltando pra casa. Eu vou até subir aqui porque eu vou levar um tempo explicando isso depois. Opa, o que aconteceu? Deixa eu. Opa, aqui, cliquei no lugar errado. Aqui, vamos subir aqui. Vamos aumentar de novo. Aqui, vamos lá. Vamos, vamos lembrar um pouco dos quadrinhos aqui e me irritar um pouco mais. Nos quadrinhos, o Peter vai pro lugar lá, tipo assim, em vez de ele voltar pra casa mais cedo como ele sempre fazia, porque ele estudava, ele resolve lá se vestir de Homem-Aranha e ir na apresentação de TV pra fazer as paradas dele, né? Beleza. E aí quando ele sai, quando ele tá voltando pra casa, ele vê os carros de polícia na casa e quando ele chega lá pra perguntar pros policiais o que aconteceu, ele descobre que o Tio Ben foi morto. E aí ele fica triste, fica puto e já vai correndo. Ele nem entra na casa, ele nem fala com a tia May. Ele já vai direto tentar caçar o cara, né? No caso. Aqui não. Aqui eles cortam completamente a parte do Peter chegando em casa. Eles cortam qualquer parte que envolva a polícia nessa parte. E corta pro Peter já dentro do quarto dele, triste porque o tio Ben foi morto. Então, assim, e por algum motivo eles não mostram a tia May nesse momento, eles não mostram nenhuma interação dos dois. E eu tenho quase certeza que a tia May tá nessa série. Eu não sei porque que ela não tá nesse episódio. Mas enfim. Eles não mostram a tia May. E o Peter Parker, ele fica um tempo ali pensando, né? Pô, a bala que matou meu tio tem 3 elementos e não sei o quê. E aí ele fica olhando pra foto. E aí ele pensa em ir atrás. Tipo, isso tira completamente o fato de que o Peter tá com raiva do cara. Porque nessa cena aqui ele só fica lá um tempo contemplando, fica chorando e tudo mais. E aí depois ele, eu vou fazer alguma coisa. Em vez de, tipo, já ir direto. E aí tem a cena final, que é quando ele encontra lá o bandido, que, de novo, é péssima. Essa é uma adaptação tão ruim de Amazing Fantasy XV. Enfim, aí, ó, é a parte exatamente, ó, sabe que também tem 3 elementos? E aí corta ali pra parte dos policiais. Na verdade, agora que eu tô... Aí, ó. Não mostra o Peter conversando com o policial, ele só mostra, tipo, um flashback da polícia e ele todo triste ali e tudo mais. E aí depois ele pensa em fazer algo. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza, aqui ele tá chorando e tal. Corta pra uma cena completamente aleatória, não sei o que é isso. Enfim. Ok. Não, já voltei demais. E aí ele pensa em fazer alguma coisa. Daí ele coloca a máscara tosca dele e ele vai atrás do. Ele vai atrás do bandido. E essa é uma outra coisa muito estranha, porque assim, olha o tanto de polícia que tem. Tem 2 carros de polícia e tem 2 helicópteros. Nos quadrinhos, faz sentido que a polícia esteja atrás dele, porque assim, beleza. Esse maluco invadiu a casa de uma pessoa e matou um idoso, né? Ele matou o tio Ben. Só que ele também roubou. Tipo, a parte principal pela qual a polícia tá atrás desse criminoso não é porque ele matou o tio Ben, é porque ele roubou uma. Ele roubou, tipo, uma emissora de TV, tá ligado? Tipo, ele pegou uma grana boa. Essa versão, esse criminoso aqui. Ele nem parece que roubou nada. Tipo, não tem. Pelo menos até onde eu vi. Deixa eu até voltar pra ver se eu não tô ficando. Não tô ficando louco. Deixa eu vir aqui um pouco pra trás. Ó, é essa cena aqui, né? Não, essa é a cena que eu. Não. Tá, pra cá, vamos ver. Não, pulei demais. Ok. Não, esse aqui é o cara que quebra a câmera com o negócio, né? Ok. Pior que eu não consigo achar mais a parte do criminoso, que saco. Vamos ver se aqui aparece alguma coisa. Deixa eu ver. Se o bandido aparece com alguma coisa. Eu acho que. Não. Não, cortou de novo. Uh, vamos ver se é nessa parte que aparece. É essa parte? Eu acho que é essa parte, não sei. Vamos ver. Não. Que saco. Stan Lee falando. Aham, legal. Ok, ó. Ó, o cara sai correndo, o segurança vai atrás dele. Ó, ele não tem nada. O que ele roubou aqui? Por que ele tá sendo perseguido? Tipo assim. Não, porque, ó. Como eles juntaram a parte do wrestling com a parte
do bandido roubando a emissora de TV, nesse caso, esse cara teria que estar roubando alguma coisa da empresa aqui do show de wrestling. Mas o que ele tá roubando? Ele não tá saindo com nada na mão. E beleza, ele tem uma arma toda estranha aqui, porque por algum motivo, eu não sei se isso é censura, porque é uma animação pra um público mais jovem e tudo mais, porque ele tem uma arma verde. Mas, tipo, isso aqui não tá ligado a nenhuma empresa tecnológica, então não parece que ele roubou a arma daqui também. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, beleza, o cara roubou alguma coisa e saiu correndo, mas o que ele roubou? Tipo, por que o segurança tá parando ele? Nem é explicado isso, porque nos quadrinhos o cara tá saindo com um saco de dinheiro. Aqui ele não sai com nada. Enfim, vamos voltar pra essa parte aqui, ó. Que me irrita muito, inclusive. Aqui o Peter vai lá, vamos voltar pro lugar, beleza. Aí as polícias estão tudo atrás do maluco. Sabe-se lá por quê? Tipo assim. Então, se ele não parece que roubou grande coisa da companhia lá da empresa de wrestling, o que dá a entender é que eles realmente estão querendo ir atrás do cara que matou o Tio Ben. Aparentemente, o Tio Ben era um bilionário CEO de uma empresa de farmacêuticos lá, tá ligado? Que vendia, sei lá, seguro de vida. O maluco é o Luigi Mangione da Marvel. Enfim, os caras lá, beleza, cercaram o galpão. E assim, essa parte aqui, de novo, mostra o porquê que essa animação é tão pior do que a origem dos quadrinhos. Porque assim, aqui claramente dá pra enxergar, tipo, em momento nenhum esse cara tá escondido. Então assim, dá pra ver o maluco aqui percebendo que o Homem-Aranha tá vindo. E aí o Homem-Aranha quebra o negócio. E ele vê o cara. Tipo, o Homem-Aranha quebra a janela, entra no galpão e ele claramente consegue ver que esse maluco que tá aqui é o mesmo maluco que ele deixou. Por que ele fez? Esse Peter Parker, ele é cego? Porque no começo do episódio, quando ele foi picado pela aranha, ele percebeu que ele não precisava de óculos. Aparentemente ele tá enganado. Aparentemente ele precisava de óculos, sim. Porque no momento em que ele quebra a janela e cai e vê o maluco, ele já devia perceber na hora. Ah, esse é o cara que eu deixei escapar. O cara que matou meu tio é o cara que eu deixei escapar. Ele devia perceber isso na hora. Porque assim, claramente dá pra ver ele. O cara nem trocou de roupa, ele não tá escondido na sombra nem nada, tá ligado? Não faz sentido nenhum. E aí, ó, o cara fica longe de mim, não sei o que, tal. Aí ele pega a arminha verde dele aqui. Aí o Homem-Aranha continua indo atrás, o cara tenta fugir. Aí o Homem-Aranha puxa ele, joga o cara pra longe. Eu não sei como é que ele não morreu fazendo isso, mas tudo bem. Aí o Peter chega no cara. O cara vai, sai de perto de mim, não sei o que, beleza. E o Homem-Aranha chega perto. O Homem-Aranha tá com um monte de teia no maluco. E aí ele tira a teia pra isso que eu acho também muito engraçado. Ele joga um monte de teia, o cara fica preso, aí ele vai e tira o cara de lá. Qual que é o propósito de ter jogado a teia, então, né? Mas tudo bem. Aí, beleza, ele vai e tira e ele vê, nossa, é o mesmo cara. Não é possível, o que eu fiz? O cara que eu deixei escapar é o cara que matou meu tio. Tipo, ele já tinha visto. Esse cara é cego? O que tá acontecendo com esse Homem-Aranha? Que coisa mais. Tipo, olha só a cena dele dando um tchauzinho e tudo mais. E fugindo. Fala, nossa, eu podia ter parado esse cara e eu não parei. Esse cara é. Que ódio desse Peter, meu Deus do céu. Olha. Eu pulei várias coisas aqui que eu podia reclamar desse episódio também. Tem, por exemplo, uma outra parte que eu não falei muito sobre é a parte em que ele pensa em fazer dinheiro. Ele pensa em fazer dinheiro porque ele se encontra com uma cigana, uma cartomante, basicamente. E ela fala, eu vejo muito dinheiro no seu futuro. Aí ele fala, opa, dinheiro? Verdade, eu tenho poderes de aranha, vou usar isso pra ganhar dinheiro. Tipo, é tudo idiota nesse episódio, que coisa mais irritante. Enfim, olha... Eu acho que o negócio termina por aqui, né? Basicamente, ele percebe que tal, Tá, enfim, e aí depois que isso acontece, ele percebe, ok, eu ganhei esses poderes e eu tenho que usar eles pro bem. Então eu vou usar esses poderes pra ser o Homem-Aranha, pra salvar pessoas e pra ajudar todo mundo. O que é algo bom, né? Ele percebeu, ele teve a lição que ele precisava realmente, o tio dele morreu.
por causa do Homem-Aranha, e ele virou um super-herói pelo mesmo motivo que o Homem-Aranha dos quadrinhos vira super-herói, que é por culpa, né? É algo que acontece mesmo. Não é o motivo mais altruísta de todos, mas eventualmente ele vai se afastando da culpa que ele tem pela morte do Tio Ben, e ele continua salvando pessoas só porque ele sabe que aquilo é o certo a se fazer. Então, assim, esse ponto é o ponto onde esse episódio aqui é 1000 vezes melhor do que o episódio do Amigão da Vizinhança, por exemplo, né? Porque no Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha, em 2 episódios, pelo menos até agora, não tem motivo nenhum pra ter virado o Homem-Aranha. Tipo assim, não tem nada. Nada acontece na vida do Peter pra que ele pense, vou usar esses poderes que eu ganhei pra virar um super-herói. A única coisa que você pode pensar que ele tenha usado como pretexto é tipo assim, ele gosta do Capitão América, aparentemente, e ele gosta bastante do Homem de Ferro, tipo, lá no carro da Tia May tem um negocinho lá do Homem de Ferro, né? Tem tipo um Funko Pop deitado ali do Homem de Ferro pendurado. Então, assim, você pode supor que o Peter gosta de super-heróis, e quando ele ganhou poderes, ele também quis virar um super-herói, porque já tinham outros super-heróis lá, e ele achava legal, e agora que ele ganhou poderes, ele podia virar um. Só que isso nunca é colocado nos 2 episódios. Talvez isso apareça nos próximos episódios, né? Essa semana vão ter 3 novos episódios do Amigão da Vizinhança, então talvez neles a gente saiba da origem dele. Eu, sinceramente, não tô botando muita fé que eles vão contar, porque assim, se eles não contaram nos 2 primeiros episódios, por que eles iam colocar no quinto, no quarto, no terceiro, no quarto e no quinto episódio? Qual que seria a lógica? Mas enfim, é bom que eles coloquem. Eu, sinceramente, mesmo que não faça sentido, eu acho que é muito importante que eles coloquem essa motivação, porque o Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, apesar do Peter de lá ser muito menos irritante do que esse aqui, do Marvel Spider-Man, ele é muito mais vazio, ele não tem motivo nenhum pra virar o Homem-Aranha, enquanto esse aqui, pelo mesmo que seja de um jeito extremamente tosco, mesmo que esse Homem-Aranha seja extremamente irritante, ele pelo menos tem um motivo pra ser o Homem-Aranha. E faz sentido, a história, o primeiro episódio faz sentido, a história de origem faz sentido. É contada de um jeito extremamente tosco, várias coisas são mudadas que não precisavam, realmente, mas, no final das contas, o básico do personagem, o core do personagem ali, o principal, tá nesse episódio. Então, nesse ponto, o Marvel Spider-Man aqui é muito melhor do que o Peter do Amigão da Vizinhança, mas pelo menos o Peter do Amigão da Vizinhança não é assim tão irritante. Então, assim, de forma geral, dentre os 2 episódios, se eu for... O que eu preciso ignorar de cada um? No Amigão da Vizinhança, eu tenho que ignorar o fato de que ele não tem um motivo pra ser Homem-Aranha, e eu tenho que ignorar o fato de que a gente também não sabe por que ele fez o Lançador de Teia. Enfim, ele não tem um motivo pra ser o Homem-Aranha, e ele não tem um motivo pra ser um super-herói de forma geral. Enquanto no Marvel Spider-Man, eu tenho que ignorar o fato de que o Peter é extremamente irritante. Ele é muito, muito irritante. Dói na alma assistir e ver o Peter falando, porque ele não cala a boca. E ele é muito chato. Então, assim, se eu for pegar os pontos positivos de cada um, o Marvel Spider-Man, de forma geral, é um episódio de origem muito melhor, mas entre os 2 Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Amigão da Vizinhança é melhor porque ele é menos irritante. Então, assim, no final das contas, os 2 episódios são bem ruins, mas o Marvel Spider-Man tem mais coisas positivas do que o Amigão da Vizinhança. Eu acho que é isso. Eu acho que no final das contas, agora, quanto mais eu penso nos 2 episódios, eu sinto que o Amigão da Vizinhança é um episódio menos irritante e ele é mais assistível, mas em questão de fidelidade, em questão de fazer sentido, o Marvel Spider-Man é melhor. Então, no final das contas, eu dou a nota 2 de 10 pros 2. Os 2 me irritaram. Enfim, agora eu vou assistir outros primeiros episódios. Inclusive, qual que seria o próximo? Se eu for fazer mais um, qual que eu devia fazer? O do Ultimate Spider-Man, o do Espetacular Spider-Man, Espetacular Homem-Aranha, ou o do Homem-Aranha dos anos 90? Coloca aí pra mim nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Inclusive, qual o primeiro episódio você acha melhor? O do Marvel Spider-Man de 2017 ou do Amigão da Vizinhança de agora? Coloca aí nos comentários também. Até o próximo vídeo, então, e tchau!